E peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24. Nós estamos, irmãos, avançando rumo ao fim deste livro da Palavra de Deus. Deus nos está dando a alegria de conhecer mais de perto a obra de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. Ele foi o autor do terceiro evangelho e autor do livro de Atos. Segundo alguns comentaristas, esse tempo aqui histórico que estudaremos hoje, quando Paulo ficou preso em Cesareia por 2 anos, segundo alguns comentaristas, neste tempo, Lucas avançou muito nas suas pesquisas históricas para escrever tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos, o terceiro evangelho quanto o livro de Atos que conta a história da igreja. Paulo estando preso em Cesareia, Lucas ali como servidor de Paulo, como companheiro de viagem, teve esse tempo para conversar com pessoas, para entrevistar pessoas, para fazer pesquisas, e ali coletando material, debaixo da superintendência do Espírito Santo de Deus, coletando conteúdo que seria usado para a confecção desses 2 livros que se encontram hoje nas Escrituras, o terceiro evangelho e este livro histórico, Atos dos Apóstolos, que nós temos estudado, e que é um livro que conta para a gente tantas verdades maravilhosas acerca da história da igreja. E é um texto que nós vamos ler, irmãos, o capítulo 24, vamos estudar este capítulo hoje. É um texto que traz muitas informações em diversas áreas, poderíamos seguir diversas linhas de interpretação, destacando temas dentro deste capítulo. A nossa proposta é ressaltar rapidamente, dentro do contexto histórico, aquilo que Lucas quis nos trazer, e eu coloquei um título que não faz jus à grandeza de todo o capítulo, mas um título que tem a ver com um tema que também pode ser extraído deste capítulo. Eu coloquei simplesmente procrastinação. E os irmãos entenderão o que é que eu quero dizer com este tema, dentro deste livro, dentro deste capítulo, à medida que nós avançarmos. Faremos como semana passada, lendo o texto à medida que formos explicando. É um texto longo, são 27 versículos, então faremos assim para não ler o texto 2 vezes. Os irmãos que me conhecem mais de perto sabem, aqueles principalmente que me conhecem há mais tempo, sabem mais disso, que eu sempre fui muito introvertido. Quando comecei a me interessar pela Carla, não compartilhei com outras pessoas meus sentimentos. Alguns familiares, todavia, começaram a desconfiar, me fazer perguntas, mas eu não rendi o assunto. Um belo dia, entendendo que havia outro rapaz interessado nela, cheguei à conclusão de que não devia esperar para tomar uma iniciativa. Vai que ele tomasse a iniciativa primeiro e desse certo. Esse medo me ajudou a não procrastinar por mais tempo a minha decisão. Tomei a iniciativa, hoje o resultado está aqui, né? Na vida, há decisões que não devem ser procrastinadas. Na semana passada, deixamos Paulo em paz e segurança em Cesareia. A providência divina, a forma como Deus estava conduzindo todas as coisas, trouxe tranquilidade ao coração de Paulo. O conforto encorajador que o Senhor lhe concedera lhe dera a convicção de que ele daria testemunho de seu Senhor em Roma. Tudo estava debaixo dos cuidados do Senhor. Tudo estava caminhando conforme a perfeita providência divina.
Finalizamos, então, com a seguinte palavra de Félix, governador da província romana da Judéia: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Os judeus acusadores tinham pressa. O ódio os movia. Não demorou muito, eles desceram a Cesareia para apresentar diante de Félix acusação contra Paulo. Após a acusação apresentada, Paulo se defendeu e então Félix se posicionou. É esse processo que veremos nesta noite. A acusação contra Paulo, a defesa de Paulo e o posicionamento, a decisão de Félix. Comecemos, pois, com a acusação contra Paulo. O capítulo 24 abre com a seguinte informação: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. 5 dias após a chegada de Paulo a Cesareia, eles foram rápidos. Eles não quiseram perder o prazo. Eles foram céleres na decisão. 5 dias após a chegada de Paulo a Cesareia, chegaram seus acusadores. O sumo sacerdote Ananias, alguns anciãos representando o sinédrio e um advogado. Aqui fala orador, mas agiu como advogado de acusação, chamado Tértulo. Então o libelo acusatório foi apresentado. Observe a continuação do texto, a partir do versículo 2. Nós lemos a palavra de Tértulo, quando as coisas acontecem conforme eu leio. Sendo este chamado, Paulo sendo chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Então, aqui, irmãos, a introdução da palavra de Tértulo. Ele começou como geralmente se fazia em ocasiões assim, dirigindo-se ao governador com palavras elogiosas e prometendo brevidade. É assim que os acusadores começavam suas acusações. Palavras elogiosas dirigidas àquele que conduzia o julgamento e prometendo que seria breve naquilo que apresentaria. Segundo historiadores, as palavras elogiosas de Tértulo chegam a ser cômicas, tendo em vista que Félix não era nada daquilo que Tértulo disse, e todos conheciam os fatos. Na verdade, a realidade era o contrário. Félix governava a Judéia já havia 6 anos e era cruel e autoritário. Alguns tipos de levante, alguns tipos de confusão causadas pelos judeus foram cruelmente reprimidas, severamente punidas. Além disso, a história não registra sequer uma reforma feita por Félix em benefício do povo. Em sua bajulação
E foi de fato isso que Tértulo fez na introdução da sua palavra. Ele se submeteu a esse papel ridículo. E após então as palavras introdutórias, Tértulo prosseguiu acusando Paulo. Acusação que pode ser dividida em 3 partes. Primeira parte, ele acusou Paulo de traição contra Roma. Está no versículo 5, a parte inicial, o texto diz: porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste. Ele foi bajulador com Tértulo e nada educado com relação a Paulo. Este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus espalhados por todo o mundo. O que Tértulo estava dizendo era grave, uma acusação grave. Ele estava dizendo que Paulo era traidor, estava levantando motins contra Roma, em meio aos judeus espalhados por todo o mundo. Ele também generalizou muito aqui. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: por onde este homem passa, e esse homem passa por muitos lugares, por onde ele passa, ele prega revolta, ele prega rebelião contra Roma. Isso não era verdade. Paulo não incitava judeus a se rebelarem contra o Império Romano, mas foi isso que Tértulo disse. Segunda acusação, Paulo é acusado de encabeçar um movimento ilegal. A parte final do versículo 5, quando Tértulo diz o seguinte: sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Aqui ele fala de uma forma jocosa, de uma forma zombateira, ridicularizando o movimento. E ele diz que Paulo era um agitador, era o principal líder de uma seita, de uma facção, que não tinha permissão do império para pregar, para existir, para estar estabelecida ali como uma religião oficial. O judaísmo tinha essa permissão. E Tértulo diz que o cristianismo não era ligado ao judaísmo, era uma seita. Não tinha permissão de funcionamento no Império Romano, era um movimento ilegal. Ele era um agitador, um causador de tumulto. Era também uma séria acusação. E nós chegamos à terceira parte da acusação, quando Tértulo diz que Paulo era profanador do templo judaico. No versículo 6, a parte inicial, ele diz: o qual também tentou profanar o templo. O qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos. Ele tentou profanar o templo. Uma acusação mentirosa. Paulo não havia tentado profanar o templo. Os judeus vindos da Ásia, vindo da cidade de Éfeso, quando viram Paulo no templo, tiveram ali uma pressuposição que os fez agir com base nessa pressuposição. Eles haviam visto Paulo andando na cidade com Trófimo, e eles entenderam que Paulo havia introduzido este estrangeiro no templo. Isso não havia acontecido. E quando eles entenderam assim, eles pegaram Paulo e começaram a linchar Paulo. A ideia deles era cumprir aquilo que Roma permitia. Em caso de profanação do templo, Roma permitia aos judeus a pena de morte. E eles queriam matar Paulo. Eles estavam equivocados na acusação, estavam equivocados na aplicação da pena também,
Porque se Paulo de fato tivesse feito isso, quem deveria morrer era Trófimo, não Paulo. O profanador do templo era Trófimo, não Paulo. Paulo era judeu. Mas essa é a acusação tripla contra Paulo, acusado de traição contra Roma, acusado de encabeçar um movimento ilegal, acusado de profanar o templo judaico. 3 acusações sérias. Mas Paulo estava em paz e segurança. O Senhor Jesus o tinha confortado. Coragem, Paulo. Eu estou contigo. Ele estava sereno, ouvindo tudo aquilo que estava sendo apresentado contra ele. Continuando a leitura do texto, a parte que segue do versículo 6, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, então prosseguimos, com o intuito de julgá-lo. Mentira, eles não queriam julgá-lo, eles queriam matá-lo, linchá-lo, e de fato começaram a fazê-lo, mas foram interrompidos por Cláudio Lísias, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. O julgamento já estava sendo, a sentença já estava sendo aplicada, linchamento. E o texto diz então, mas sobrevindo o comandante Lísias o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Ele precisou libertar Paulo, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Então, Tértulo resume a história. Ele passa por alguns pontos, ou deixa alguns pontos sem serem mencionados, e chega ao final. Cláudio Lísias pediu que os acusadores fossem até Félix apresentar as acusações. Esta é a acusação, então, apresentada diante do governador Félix. E Tértulo prossegue, tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Ele chega a dizer o seguinte, se você fizer uma averiguação, você vai perceber que os fatos são assim. E o texto, então, nos diz no prosseguimento que os judeus, Ananias e os anciãos ali, juntamente com Ananias, concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Aqui, então, a acusação contra Paulo. A acusação apresentada por Tértulo, embora descabida em alguns pontos, uma acusação que em alguns pontos era totalmente incorreta, equivocada, tinha uma lógica em outros pontos, segundo a interpretação dos judeus da época, tinha uma certa lógica em outros pontos, mas não refletia a realidade, não refletia aquilo que era o fato real, ou os fatos reais. Era, no máximo, uma meia-verdade, e uma meia-verdade é uma mentira completa. Os judeus estavam cegos pelo ódio, pela inveja, pela paixão, e isso os fazia cegos, os fazia bitolados para enxergar só de um ponto de vista, só de uma forma. Eles não tinham condição de ver a realidade de uma outra maneira, a mente estava fechada. Ao terminar aqui, irmãos, esta primeira parte, a acusação contra Paulo, eu chamo a atenção de todos nós para o fato de que precisamos ter cuidado com nossas interpretações da realidade, a fim de não sermos injustos. A gente percebe nas acusações dos judeus, entendam os irmãos o que eu estou falando, eles tinham uma cosmovisão, eles tinham uma forma de enxergar o mundo, e dentro da forma de eles enxergarem o mundo, a defesa deles tinha um fundamento.
E dentro deste fundamento, ela tinha uma certa lógica, embora não fosse totalmente verdadeira. Eles não queriam interrogar Paulo, queriam matá-lo. Paulo não profanou o templo, foi pressuposição. Mas para eles, de fato, o cristianismo era uma seita. Para eles, de fato, era uma seita. Para eles, de fato, quando Paulo falava de Jesus como rei, alguns entendiam sedição. Talvez sim, alguns pudessem entender isso, mas em muitos momentos eles aproveitavam dessas palavras para usar de sofismas, usar de meias verdades e tentar construir argumentos baseados em meias verdades. E isso tornava o discurso totalmente mentiroso. Mas essa foi a acusação. Vamos para a defesa de Paulo. Prosseguindo o texto, vemos a defesa de Paulo a partir do versículo de número 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Irmãos, percebam a forma como Paulo introduz sua palavra. Ele é verdadeiro, mas não é bajulador. Ele não tece elogios a Félix, porque Félix não os merecia. Não os merecia. Absolutamente. Mas Paulo é educado. Se dirige a uma autoridade de forma educada. Há muito tempo que és governador, és juiz desta nação, só na província da Judéia, Félix governava havia 6 anos. Ele estava bem inteirado acerca do pensamento judaico, acerca dos movimentos que estavam acontecendo ali, tendo em vista o Senhor Jesus Cristo. Tudo estava acontecendo muito rápido, muito rápido. Vejam o versículo de número 11. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar. Estamos vendo, irmãos, esses textos aqui tem muito tempo. E esse conteúdo é um conteúdo que aconteceu em 12 dias. Paulo chegou em Jerusalém, levando as ofertas das igrejas da Macedônia, da Acaia, para os pobres cristãos das igrejas da Judéia. E chegando em Jerusalém, reuniu-se ali aqueles pobres, e ele repartiu aquele dinheiro, aquela oferta. No dia seguinte, ele se apresentou diante de Tiago e dos demais líderes da igreja. E eles deram um conselho a ele: Paulo, o negócio pode ficar ruim para você. Nós queremos lhe dar um conselho. Tem 4 homens que tomaram voto. Vá com eles, consagra-te, toma voto, paga as despesas deles, para que eles vejam que você também segue a lei. Vimos isso e Paulo foi. E fez desta forma. E estando no templo, ele foi acusado, começou-se o linchamento, ele foi libertado por Cláudio Lísias, foi levado à fortaleza Antônia. Depois ele foi apresentado ao Sinédrio, ele começou a sua defesa. Os judeus perderam o controle. Para proteger Paulo, Cláudio Lísias levou-o de volta à fortaleza. Uma conspiração foi tramada. Eles queriam linchar Paulo, matar Paulo à traição. Deus, por sua providência, livrou Paulo. Tudo isso aconteceu em 7 dias. Agora ele havia sido enviado para Cesareia. Estava lá há 5 dias. Então ele diz no versículo 11: visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar.
tudo isso é muito recente. Tudo isso está acontecendo agora. E Paulo começa, então, em sua defesa, responder às acusações de Tértulo. Num primeiro momento, ele diz que ele não promovia sedições contra Roma. Veja o versículo de número 12. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Não, eles não me acharam amotinando o povo. Eles não me acharam promovendo revolta, promovendo algum tipo de rebelião contra Roma. Paulo prossegue se defendendo. E Paulo, então, veja no versículo de número 13, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Eles dizem que por todo o mundo eu prego rebeliões, eu prego levantes. Como é que eles podem provar isso? Onde estão as testemunhas? Onde estão aqueles que me acusam? Aqueles que viram? Aqueles que trazem provas? Eles não podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Paulo continua mostrando que não era cabeça de seita nenhuma. Ele não era o principal agitador de nenhum movimento ilegal. Vejam a partir do versículo 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, veja com C maiúsculo, um movimento sim, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Ele está dizendo o seguinte: eu não sou agitador de movimento nenhum. O que eu prego, o que eu sigo, é revelação de Deus a nossos pais, assim como eles. A revelação de Deus aos nossos pais, eu estou seguindo, assim como eles seguem. Em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Sigo a mesma fé que eles. Nossos pais têm a mesma tradição. Eu não estou começando nada, eu não estou inventando nada, eu estou pregando dentro daquilo que tem raiz no judaísmo. Eu tenho licença para isso. O judaísmo é uma religião permitida no Império Romano. Eu não estou infringindo lei alguma. E Paulo prossegue. Vejam os versículos que seguem. Ele vai mostrar que ele não profanou o templo judaico. Ele responde cada uma das acusações. A partir do versículo 17, depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação. A oferta que foi recolhida nas igrejas da Macedônia, da Acaia. Vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Paulo continuava seguindo muitos costumes judaicos, vimos isso no decurso da leitura de Atos. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento, sem tumulto. Eu estava no templo de acordo com a lei, sem nenhum tipo de alteração. E ele prossegue no versículo 19, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Onde estão aqueles que disseram que eu estava profanando o templo? Onde estão aqueles judeus da Ásia que me acusaram e começaram um linchamento contra mim? Onde estão as provas?
Eu estava no templo, depois dos ritos de purificação, estava tudo certo. Eu não profanei o templo. Por que é que eles não estão aqui para me acusar? Paulo apresenta, então, sua defesa. A defesa de Paulo era baseada na verdade, não em meias verdades. A defesa de Paulo era baseada em alguém que tinha consciência tranquila, sem nada a esconder. E nada tem mais poder que a verdade. A palavra diz em Provérbios 28, fogem os justos, fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Sabe, uma pessoa que tem consciência pesada, e ela fica ali, alguém falou alguma coisa, e ela já pensa, será que descobriram? Não é? Quem tem consciência pesada, quem sabe que está no erro, precisa estar sempre em alerta, com medo de, por um ato falho, entregar o seu erro, entregar a sua falha, entregar a sua desonestidade, a sua corrupção. A pessoa coloca senha no celular, toma banho com o celular, vai para o banheiro com o celular. A pessoa esconde documentos. A pessoa evita ir a determinados lugares com algumas pessoas, porque sabe que ali alguém pode falar alguma coisa que vai colocá-la numa situação de risco. Mas quem anda em verdade é intrépido como leão, não tem consciência pesada, fala o que precisa ser falado, porque não há nada escondido. Os perversos fogem sem que ninguém os persiga. O justo é intrépido como leão. E Paulo aqui apresenta a sua defesa, nada a esconder. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então nós vimos a acusação contra Paulo, a defesa de Paulo. Agora nós vamos finalizar, ressaltando a decisão de Félix. Versículo de número 22. Então, versículo de número 22 do capítulo 24. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, Félix não era nenhum calouro, não era nenhum ingênuo. Ele conhecia as coisas. Ele sabia do que estava sendo tratado ali. Conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Irmãos, Félix decide não decidir nada. Foi isso que ele decidiu. Félix decide não decidir nada. Cláudio Lísias já havia se manifestado na carta. Não há nenhum indício de convocação a Cláudio Lísias. E, de fato, Cláudio Lísias não compareceu lá. Ele não foi chamado. Félix aqui age de forma covarde. Age de forma circunstancialmente interesseira. Nos versículos 28 e 29 do capítulo anterior, do capítulo 23, nós lemos, Cláudio Lísias na carta a Félix, querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Cláudio Lísias já havia se manifestado, mas Félix é covarde, não se posiciona. Por quê?
não queria se indispor com os judeus. Preferiu, como Pilatos, seu bem-estar à justiça. Ele quis lavar as mãos. Ele sabia que se ele se posicionasse em favor da verdade, ele se indisporia contra os judeus. E se havia uma coisa que os judeus sabiam fazer bem, era criar confusão. E ele não queria confusão. Ele preferiu lavar as mãos. O texto continua no versículo de número 23. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência, e não impedindo que os seus próprios o servissem. Ele, pelo menos, talvez por peso de consciência, pelo menos foi humano com Paulo, mas Paulo ficou preso. Mas pelo menos uma prisão mais tranquila. Ele foi detido, mas foi tratado com indulgência. Os seus companheiros podiam servi-lo ali. Paulo foi preso, ou continuou preso em Cesareia, porque Félix não quis se indispor com os judeus. Félix teve uma grande oportunidade. Até o seu erro concedeu a ele uma grande oportunidade. Vejam o versículo 24. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Os judeus foram embora, Paulo ficou preso, e Félix ali tinha acesso a Paulo. E passados alguns dias, juntamente com sua esposa, Drusila, que era judia, ele começou a visitar Paulo e a ouvir a respeito da fé em Cristo Jesus. Muito possivelmente incentivado por sua esposa. Drusila era a terceira esposa de Félix. Drusila era casada com um governante da Síria, que reinava, que governava sobre uma região da Síria. Ela se casou com este homem que tinha 15 anos de idade. Félix, que era um homem sem domínio próprio, quando a viu, se apaixonou por ela, a seduziu, a fez abandonar o seu marido e a tomou por mulher. E quando Drusila tinha 16 anos de idade, já era esposa de Félix. Terceira esposa de Félix. Mas ela, como judia, talvez tenha influenciado, motivado Félix a visitar Paulo. E Paulo não perdeu a oportunidade de evangelizá-los. Ele falava a respeito da fé em Cristo Jesus, e vejam o versículo de número 25, dissertando ele, Paulo, acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Tudo o que Félix precisava ouvir. O Deus justo, o Deus que se posiciona ao lado da verdade, a necessidade de domínio próprio, Félix não tinha nenhum, e do juízo vindouro. Os pecados não ficarão impunes, os pecados serão visitados pelo juiz perfeito, o juiz verdadeiramente justo. O texto diz, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix o quê, irmãos? Amedrontado. Em outras palavras, a carapuça serviu. Félix entendeu que as coisas não estavam boas para ele. Félix ficou amedrontado.
mas tinha muita coisa em jogo. A sua posição estava em jogo, o seu prazer estava em jogo, o seu status estava em jogo, e ele decidiu continuar do lado que estava. Ele procrastinou, e ele disse: por agora podes retirar-te. Eu não quero ouvir-te mais por agora, eu não vou tomar decisão nenhuma, já ouvi o que você tinha a dizer. E quando eu tiver vagar, quando eu tiver um tempo de sobra, eu chamar-te-ei. E Félix, de fato, de vez em quando chamava Paulo, mas o coração dele não estava quebrantado. Félix havia ouvido que Paulo tinha chegado a Jerusalém com muito dinheiro e tinha distribuído dinheiro ali para muitas pessoas carentes. As ofertas recolhidas para os judeus pobres das igrejas da Judéia, a oferta que Paulo recolheu das igrejas da Macedônia e da Acaia, e repartiu conforme o fim para o qual elas haviam sido recolhidas. Só que, quem sabe, Félix pensava: esse homem tem recursos. De onde saiu o dinheiro que ele distribuiu, tem mais. E ele ia até Paulo, e diz o texto, que ele chamava Paulo frequentemente, conversava com Paulo, esperando que Paulo lhe desse dinheiro, que Paulo o subornasse. Ele se colocava ali subornável, então, diante de Paulo. Olha, ia para lá ouvir Paulo, quem sabe querendo que Paulo dissesse: alivia para mim, eu te dou tanto. Queria suborno, facilitou o suborno. Nada disso aconteceu. Paulo não era desses. Ele viu que Paulo era um homem honrado, Paulo era um homem de Deus, Paulo era um homem da verdade. O tempo foi passando, irmãos. Paulo esteve preso ali 2 anos. 2 anos. Versículo final: 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, ele não quis se indispor, ele lavou as mãos, ele não quis assumir posição, ele procrastinou uma vez, procrastinou 2 vezes, querendo assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Uma prisão injusta. Um homem inocente preso 2 anos por capricho de um governante iníquo. Deus sabe de tudo. Nesse tempo, Lucas pôde trabalhar, pesquisando, conversando com pessoas. Nesse tempo, Paulo pôde descansar. A rotina de Paulo não era fácil, o homem não parava. Soltasse aquele homem, ele ia desbravar o mundo. E ninguém dá conta de trabalhar sem parar. Quem sabe ali Deus quis um tempo para Paulo descansar. Deus tem seus propósitos. Ele ficou preso 2 anos, sendo tratado com indulgência, sendo servido por seus companheiros, mas sem liberdade. Mas pôde descansar, pôde recuperar forças. Os anos passados foram muito intensos para Paulo. O fato é que ele ficou ali preso 2 anos. 2 anos. Félix perdeu a oportunidade de sua vida. Félix, quem sabe, perdeu a última oportunidade que havia tido de ter a vida mudada. Irmãos, eu encerro com algumas reflexões. Mais uma vez, aproveitando também que o texto, mais uma vez, toca neste ponto.
eu quero deixar para cada um de nós a seguinte advertência: sejamos sempre totalmente verdadeiros. Sejamos sempre totalmente verdadeiros. A mentira não deve ser uma opção para nós, como servos de Deus. Lidar de forma irreverente, de forma desonesta com a verdade, também não deve ser uma opção para nós, como servos de Deus. Sejamos verdadeiros diante de Deus e diante dos homens. Sejamos sempre corretos no nosso proceder. Nada é mais forte do que o poder de uma consciência tranquila. Nada nos dá mais coragem do que saber que estamos fazendo o certo e que não temos nada oculto. Nada nos torna mais corajosos do que isso. Sejamos sempre corretos em nosso proceder. Hajamos por valores e princípios, não por impulsos e circunstâncias. Que nossas ações sejam baseadas nos valores que são construtores da nossa vida, nos princípios que temos como base do nosso caráter, e que não hajamos por impulsos. Quem age por impulso é animal irracional. Nós somos homens, criados à imagem e semelhança de Deus, e como cristãos temos em nós o Espírito Santo. Não devemos agir por impulso e nem por circunstância. Félix agiu por circunstâncias. Ele tomou um posicionamento político inadequado por circunstâncias. Por impulsos carnais, Félix adulterou com Drusila. Por circunstâncias, Félix deixou de agir com justiça no caso de Paulo. E por fim, não deixemos para amanhã aquilo que precisa ser feito hoje. Tem alguma coisa que precisa ser colocada em ordem na sua casa? Não deixemos para amanhã o que precisa ser feito hoje. Félix teve uma oportunidade inestimável, mas não soube aproveitá-la. Não sabemos se adiante ele chegou a ter outra. Pode ser que não. Irmãos, essa semana uma jovem de Ouro Branco, pelo que chegou até mim, de 20 anos de idade, faleceu, vitimada em um acidente de trânsito. Foi grande a comoção por sua morte. Não a conheci, não sei detalhes de sua vida e de sua morte, nada. Sabendo a situação, em minhas orações, pedi a Deus conforto para a família. Certamente, essa jovem tinha outros planos para 2023. Muito cedo, porém, a morte chegou. E quanto a nós? Estamos vivos hoje. Na vida, há decisões que não devem ser procrastinadas. Hoje é o dia que você deve aproveitar para colocar sua vida em ordem com Deus. Fechemos os nossos olhos e falemos com Deus em oração. Senhor, lhe agradecemos por sua palavra nesta noite.
Lhe agradecemos, ó Deus, pelo caráter manifestado por Paulo, homem da verdade e de verdade, homem que honrou o seu Senhor e agiu por valores e princípios até as últimas consequências. Obrigado porque o Senhor cuidou dele em todos os momentos, enquanto estava livre, enquanto estava preso. O Senhor se colocar ao lado dele e dizer a ele coragem, fez com que ele prosseguisse com paz e segurança, entendendo que o que o Senhor tinha para ele aconteceria. Obrigado, Senhor, por aprendermos com Paulo que devemos ser pessoas que andem de forma correta, pessoas da verdade, pessoas com um proceder correto. Ajuda-nos, Senhor. Nada nos dá mais força do que a verdade. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a não procrastinar como Félix. Aprendemos, por outro lado, com Félix, o que não fazer. Não devemos agir por impulsos, não devemos agir por circunstâncias. Não devemos deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. Não devemos olhar para as oportunidades maravilhosas que o Senhor nos dá, de mudar de vida, de colocar a casa em ordem, e de mesmo nessas oportunidades maravilhosas tentar tirar proveito pecaminoso, como ele mesmo agiu, querendo suborno, quando alguém falava para ele da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. Aprendemos com Paulo o que fazer, aprendemos com Félix o que não fazer. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sábios e aprender com o exemplo que a sua palavra nos dá. Ajuda-nos a não precisar, ó Pai, errar para então chegar à conclusão. Na verdade, eu não precisava ter feito isso ou aquilo. Ajuda-nos a aprender com o ensino da sua palavra, Pai. E que a nossa vida honre o nosso Senhor. Ó Deus, nos maravilha ver como Paulo sempre procurava honrar o seu Senhor, honrar a Jesus que o chamara, honrar a Jesus que o tinha feito mudar de vida, e de fato para ele o viver era Cristo. Que a nossa vida tenha Cristo, Pai, como a sua base e fundamento. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos. Queremos, dia após dia, colocar a nossa casa em ordem e estarmos sempre preparados para quando o Senhor nos chamar. Cedo ou tarde esteja, o Senhor sabe, nós não sabemos. Nós temos os nossos planos, mas a palavra do Senhor mesmo diz, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que estejamos preparados, Pai, com a vida, com a casa em ordem. Que sejamos intrépidos como o leão, por andarmos, ó Deus, em obediência à sua palavra, em consagração ao Senhor em todo o tempo. Ouve nossa oração, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, ajuda-nos a viver esta semana. Iniciamos a segunda semana do ano, Pai. Queremos vivê-la da melhor forma possível. Queremos que o Senhor olhe dos céus e diga, este é um filho amado em quem eu coloco o meu prazer, eu me alegro com este filho. Ajuda-nos a alegrar o coração do Senhor com a nossa vida, à medida que vivermos, agirmos como o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele fazemos esta oração. Irmãos, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós,
e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.